Olá, estou aqui de novo, agora trazendo o segundo vídeo da série O Juiz. Esse é o primeiro episódio. O primeiro vídeo foi introdutório, mas esse é Deus aplicando exatamente na vida de Adão e Eva o juízo. O juízo, ele, como falam, né? Ele não é só escatológico, né? No último juízo. Ele é presente, está na história, está no tempo presente. E aqui, o juízo ele atravessa aqui na vida de Adão e Eva, atravessa toda a humanidade, pois ele é fadiga, dor e morte. Isso é existencial na vida de todo mundo, de todo mundo. Mas, voltando um pouquinho, antes de Deus criar Adão e Eva, ele cria toda a terra. E o que Deus ele faz? Qual a separação que Deus faz? Luz de trevas, dia de noite. Deus faz separação entre água e água. Deus faz separação terra e mar. Embora essas coisas são separadas, há uma coisa que é integrada, que está lá no Éden. Olha só, vocacional de Adão, de cultivar e guardar. O Éden não é só agricultor, é guardião. Tem que cultivar e guardar. É guardião. Ou seja, E Deus ele fez o que mais? Deus ele colocou ele lá, ou seja, habitação. É trabalho, é habitação e é o local onde Deus caminha com Adão. É presença de Deus, é comunhão com Deus, de forma plena, imediata e contínua. Não é ocasional. Pra gente, hoje isso é ocasional. Devemos buscar a presença de Deus mais contínua, com a esperança que seremos satisfeitos plenamente com a sua presença. Pois então, sabemos que há uma separação, né? Que Deus cria as coisas e que lá no Éden há uma integralidade. Que hoje, progressivamente, com a história continuando, há uma separação entre casa e trabalho. Isso é caro, né? Isso é desgastante. Mas essa é a realidade. Ou seja, se para nós hoje essa distância de trabalho e casa é longe, como será a distância de você com Deus? Algo que você deve se avaliar, refletir, se examinar. Se você busca a presença de Deus de uma forma contínua. Pois bem, então, antes. Deixa eu ver aqui. Tem pessoas que procuram se realizar na sua carreira, né? Tem pessoas que procuram se realizar com a sua família. Sucesso na carreira, sucesso na família. Tem gente que consegue os dois. E aí? Mas tem sucesso, tem a presença de Deus? Tá vendo que tem pessoas que conseguem só com as famílias, ou só com o trabalho, ou às vezes só com a presença de Deus e isso não é integrado? Se você consegue, amém. Mas é claro que você está em busca disso. Busque isso. Sempre colocando Deus como primeiro. Amém? Ou seja, aqui o juízo que Deus trará sobre Adão e Eva, ele é
atravessa toda a humanidade. Por quê? Porque Adão ele representa toda a humanidade. Ele é cabeça. Adão e Eva são os pais da humanidade. Eles são federação da criação, pois a queda não é só degenerativo que a humanidade recebe a natureza pecaminosa. A criação pós-queda também muda, produzindo cados e abrolhos, espinhos, ou seja, mudou o estado também da criação. Entende? O tamanho da responsabilidade. Então, Adão não é só pegado de uma pessoa, de um indivíduo, por isso é responsabilidade de Adão. Por isso que Deus fala assim, ó, maldita é a terra por tua causa, é sua responsabilidade, Adão. É sua culpa, pois ele é representante, né? Pois bem, quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, o que Deus ele faz? Deus vai, se aproxima antes de disciplinar. Deus promete antes de se separar. Muito maravilhoso de Deus. Ele se revela. Deus ele pergunta onde você está antes de punir, antes de disciplinar. Deus ele ouve Adão antes de expulsar Adão. Deus ele traz luz a Adão que estava se escondendo antes de deixar Adão não ter mais acesso ao jardim. Então, Deus ele se revela fazendo prestação de conta, trazendo a Adão a responsabilidade. A resposta de Adão foi esta: quando te ouvi, eu tive medo e me escondi. Deus e traz a luz a Adão. E aí Deus lhe faz duas perguntas. Quem te mostrou que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Adão transfere culpa dizendo: a mulher que tu me deste me deu a fruta e eu comi. Ele transfere responsabilidade. Então, por isso que Deus traz a disciplina, né? Deus traz a disciplina para Adão, cada um de uma forma individual. Para Adão é no trabalho. O trabalho não deixa de existir. Mas agora ele é penoso, ele é desgastante. Você soa, a terra resiste parcialmente de você, mas ela ainda produz. Para Eva, Deus preserva o seu ventre, revelando a misericórdia de Deus, mas preservando, mas para dar vida é por meio de dor. É por meio de dor. Pois bem, se para Adão é fadiga e para a mulher é dor, ambos recebem a morte futura, mas adiada. E é misericórdia, pois Deus é paciente. Mas na promessa há uma morte substituta, no qual o descendente recebe a morte. No lugar de Adão e Eva, de toda a humanidade. O juiz aqui, para Adão, a disciplina que é aplicada
ela é para a vida inteira, de todo mundo, a história inteira da humanidade, mas ela não é eterna. Não é eterna. Ela é existencial. Pois bem, e depois da disciplina, Deus ele tem uma promessa, ele introduz uma promessa ali. Porém, inimizade entre ti e o descendente da mulher. Ou o descendente da serpente, né? Ou seja, Deus ele faz uma separação aqui dos dois descendentes, do descendente da serpente e do descendente da mulher. Isso é maravilhoso. E continua. E este te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Ou seja, o descendente aqui é Cristo, a serpente aqui é o diabo. O diabo vai ferir Jesus com morte. É mortal o juízo que Jesus recebe no lugar de toda a humanidade de culpa e de responsabilidade. Mas aquele que é usado como instrumento, a serpente é um instrumento, certo? A mulher é mediação, pois é o fruto do seu ventre, é o seu descendente. Ela é a mediadora. No sentido aqui, nessa palavra aqui, é por meio do fruto dela, não é o fruto do homem. A serpente é um instrumento. O fruto da mulher é a mulher, né? O seu ventre é mediação. Mas quem recebe condenação eterna é a serpente. É mais do que imortal. Ela é acabar com essa existência pisando na cabeça da serpente. E disso se estrutura a promessa. Mas algo que tem que ser feito. Mas é um ato de misericórdia. Deus separa Adão do Éden, te expulsa ele do Éden para não ter uma eternização do pecado. Ele expulsa. E o que é dolorido aqui também é que Deus ele coloca um anjo, um querubim, uma espada impedindo. É Deus fechando a porta. É Deus não dando acesso a Adão à árvore do caminho, da árvore da vida. Deus fecha o caminho. Ou seja, o juiz ele é existencial, ele é espacial do espaço, mas ele também é relacional, ou seja, há uma relação que Adão perde com Deus, que se rompe, mas Deus ele continua com Adão. Deus não abandona Adão, pois Deus veste Adão. Deus ele onde tu estás. Ou seja, Deus, depois que Adão pecou, Deus não se distanciou. Antes de Deus separar Adão do Éden, Deus ele se aproximou. É isso que vocês têm que entender. Mas também há um peso de dor, de fadiga e de distanciamento, uma ruptura de relacionamento, de comunhão plena para ser ocasional. Entende? Pois bem, houve o juízo de Deus. Houve uma ruptura, mas Deus continua e você, pelo amor de Deus, procure de forma contínua a presença de Deus. Não se afaste mais. Então, aqui que eu quero que vocês recebam, fechando aqui, na criação, antes de Adão, Deus separa as coisas ali, luz e trevas, dias e noite. Deus faz uma separação na promessa. Porém, inimizade entre ti, entre os descendentes da serpente, os descendentes da mulher.
separação dos dois grupos, são duas coisas distintas, e colocar inimizade, opostos. Mas Deus ele coloca uma separação ali. Você não vai ficar mais aqui, Adão, no jardim. Ou seja, Adão perde ele não perde a identidade, ele ainda é filho, mas ele perde algo que lhe pertencia. Ele perde pertencimento. Ele não mais pertence ao Éden. Ele precisa ser restaurado. Mas antes ele precisa ser separado do Éden, para que o descendente venha e o restaure, e o redime Adão e toda a humanidade. Que na pessoa de Cristo, todo aquele que crê será salvo. E como Paulo fala em Hebreus, após a morte vem o quê? O juízo. Esse é o juízo definitivo, escatológico futuro. Mas recebemos, você que se fadiga, você que recebe dor no parto, saiba, você está recebendo a disciplina de Deus. E receba. É pedagógica, é provisória, pois haverá um tabernáculo lá no céu, no qual não haverá dor, nem pranto, nem choro. Essas coisas passaram. Enquanto essas coisas, esse novo céu e a nova terra não chega, que você não dirá, vou trabalhar, vou para a igreja. Você não vai precisar fazer mais isso quando esse tempo chegar. Essa é a esperança que eu creio que você tenha. E que Deus possa colocar isso no teu coração. E quanto ao link para o próximo vídeo, quanto Deus fala para Adão, maldito és terra por sua causa, Adão. Deus fala para Caim. Deus fala assim para Caim: maldito és tu sobre a terra, pois o que Caim fez é pior. E você vai saber no próximo vídeo porque ele perde a identidade. Adão não perde a identidade. E vocês vão saber no próximo vídeo porque Caim perde a identidade. Pois Caim perde a identidade e o pertencimento. O Adão não, ele não perde a identidade. Ele perde o pertencimento. Entende? Então, é isso. Abraço, beijo no coração. Deus te abençoe. Que esse vídeo seja... que você se encante pela palavra de Deus. E último. Como esse... tá até esquecendo. Algo foi tentador para Adão, né, e Eva, né? O conhecimento do bem e do mal. Deixa eu te falar uma história aqui que eu tenho aprendido com história, né? O iluminismo surgiu no momento em que o mundo, a sociedade não queria mais saber da monarquia. A monarquia estava abusando das coisas junto com a igreja, né? No qual o iluminismo surge contra a monarquia absolutista. E aí, quais são os ideais do iluminismo? Revolução Francesa, fraternidade, igualdade e liberdade. Esses ideais são princípios muito bonitos, mas são ideais, são princípios sem Deus, pois ele rompe com a religiosidade, pois o iluminismo tem a sua ideia, essa tríplice ideia, mas não coloca Deus na jogada. Deus ele não é mais nem sequer periférico. Deus ele é tirado da jogada. A religião, né? Pois o que eles acreditam e veneram? O conhecimento. Incrível que pareça, pois existe, porque o iluminismo é luzes, né?
Então eles acreditam que no período da monarquia da igreja havia trevas do conhecimento, agora eles veneram o conhecimento, a razão, eles são contra, eles são anti-tradição, costumes. Isso é iluminismo, estou falando da humanidade, estou falando nem da contemporânea, mas no nosso tempo herdamos no imaginário, na mentalidade, algo que está na história. Pois bem, a crença deles foi tanto no conhecimento, na razão, na ciência, que a partir disso teremos um mundo melhor, pessoas melhores, pelo conhecimento, pela educação, pela formação das pessoas. Pois bem, o que surgiu? Guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, aquilo que prometia-se pelo iluminismo que iríamos progredir, pois esse é o ideal, progressão para um mundo melhor, para uma pessoa melhor, pela humanidade melhor, pelo homem e mulher melhor. Essas eram as crenças deles. Pois bem, o que aconteceu? A guerra. O que isso mostra? Que o conhecimento não te faz. Ou seja, não é tentador. Foi o tentador pelo iluminismo. Mas o que aconteceu? Foi guerra e foi milhares de pessoas mortas. Milhares. Pois bem, fica essa reflexão aí. Tirar o Deus de julgada, usar o conhecimento sem Deus, muitas mortes. Pois bem, se tira-se Deus da jogada, se vai colocar alguma coisa e essa coisa vai não trazer coisas boas. Tá bom? Fica essa reflexão. Abraço. Mais outro abraço. Amém. Deus abençoe.